Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Guinegão, atacante do Corinthians, tem sido especulado como possível reforço do Philadelphia Union. Time da Major League Soccer teria mandado olheiros para observá-lo no jogo contra o Internacional. Vale a lembrança de que o Guinegão perdeu a posição para o Pedro Raul na vitória do Timão por 2-1 nessa quinta-feira. Corinthians e Memphis Depay fizeram mais uma reunião, mas o acordo para a extensão do vínculo segue distante. Além da cláusula Rojas, que eu explico daqui a pouquinho, há um outro impasse importante. O Memphis Depay entende que a dívida que o Corinthians tem para com ele, referente ao não pagamento de bônus nos 2 primeiros anos de contrato, gira na casa dos 77 milhões de reais. Esse seria o valor total, incluindo multas, taxas e outras obrigações. Corinthians pretende pagar ao Memphis apenas os 43 milhões de reais que não foram quitados. O Corinthians acha um absurdo que existam outros impostos, taxas e multas em cima desse valor. No fim das contas, o Memphis quer renovar contrato com o Timão para receber 51 milhões de reais. Ele abre mão de uma parte das multas e encargos do não pagamento, mas quer que o valor salte de 43 para 51 milhões de reais. O Corinthians não concorda. E enquanto não houver um acerto em relação a esse valor, não vai haver renovação do contrato. É só importante contar ainda que o Memphis exige que, caso o Corinthians atrase uma das 4 parcelas que serão divididas para o pagamento dessa dívida, se houver 3 dias de atraso, o Memphis pode rescindir seu contrato de forma automática e cobrar o valor total de 77 milhões de reais, outra questão que o presidente Osmar Stabile não aceita. A grande verdade é que o Corinthians, por si, não renovaria o contrato do Memphis Depay. Só que o Timão sabe que, se tomar essa decisão, o Memphis vai à FIFA no momento seguinte e em 6, 8, 10 meses virá uma decisão da FIFA cobrando os 77 milhões de reais do Corinthians com pagamento à vista e com transfer ban. Então, para evitar esse enorme problema de quitação de 77 milhões de reais no ato, sob o risco de ficar no transfer ban, o Corinthians ainda tenta chegar a um acordo com o Memphis Depay, atacante holandês que está desde a última terça-feira no Parque São Jorge, no futebol paulista. Em São Paulo, para ser mais específico, ele não tem treinado, só vai treinar assim que tiver uma renovação do contrato. Importante contar também que nessa sexta-feira venceu o mês em carteira do salário do mês passado. Então o Corinthians, além de um mês de direito de imagem atrasado, também tem um mês em carteira atrasado. Há a promessa do presidente Osmar Stabile de quitação desse salário em carteira na semana que está por vir. Rapaziada, a gente precisa conversar. Depois da eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, a gente já falou dos motivos, já falou do day after, né, das repercussões, das implicações, um pouco disso falei no vídeo pós-jogo, mas tem uma coisa que está acontecendo que a gente não pode deixar passar. De novo, está escancarando para o torcedor do Corinthians que ele não consegue ter controle sobre o seu clube. E por que eu falo isso? Porque o corintiano tem o orgulho de, não digo ser dono do clube, mas de pertencer a esse clube e do clube pertencer a ele. Todo mundo diz que o Corinthians não é um time que tem uma torcida, é uma torcida que tem um time. Pois o que estão fazendo nesse momento não, né? Há muito tempo, é jogar na cara do torcedor de que ele não manda nada, que ele não decide nada e de que os mesmos que estão no poder se perpetuam e continuam pensando no próprio ego, nos próprios interesses e não no bem-estar do clube. O que eu quero dizer com isso? A não renovação até agora do Memphis Depay, ela é um escárnio. Ela é um absurdo, ela é um escândalo. Ela é uma das coisas mais nojentas que eu vi nos últimos tempos no futebol brasileiro. Porque se não é para renovar com o Memphis, e a gente já discutiu exaustivamente todos os termos desse acordo, do novo acordo, se ele merece, se não merece, se abriu mão, exigências, cláusulas, para lá e para cá, minutas de contrato que foram e voltaram, jogador cedendo aqui, clube cedendo a colar, dívida parcelada, a gente já discutiu isso. Não é mais essa a questão. Exame médico que tem que fazer, mas o jogador está em férias, mas mais 2 anos de contrato, mais 3 anos, será que corresponde, será que rende? A gente já tinha passado dessa fase. Isso não está mais em discussão. A questão é que se não é para renovar com o Memphis, está tudo bem, desde que anuncie, desde que confirme, desde que tenha respeito pelo torcedor e personalidade e responsabilidade de dizer, não vamos renovar com o Memphis por isso, isso, isso e isso. Agora, essa omissão do presidente,
esse afastamento, esse sumiço do presidente, com o jogador voltando para o Brasil, fazendo exames, indo para o estádio. E até agora não há nenhuma definição sobre o caso, e especialmente pelo motivo pelo qual isso não acontece. Gente, isso cara, é nojento, é nojento. Eu vou atualizar vocês. O que está pegando é porque nós estamos num ano eleitoral. De todas as formas, né? Mas no Esporte Clube Corinthians Paulista é um ano eleitoral, em que Osmar Stabile pretende seguir no cargo no final do ano, quando haverá uma nova eleição. Vale lembrar que o Osmar Stabile assumiu depois do impeachment de Augusto Melo. E muito do que está acontecendo no clube hoje é reflexo da gestão do Augusto. E muito do que acontece pela gestão do Augusto ainda é reflexo da gestão de Andrés, de Duílio, de Roberto de Andrade e tudo que vocês já sabem. Então, o clube foi sendo, eu tenho que cuidar as palavras aqui, mal gerido, o resto fica por vocês, por tantos anos que os reflexos e as consequências são gravíssimos. O Corinthians está numa situação calamitosa. Respira por aparelhos. Mas aí, quando você entende que, cara, o futebol ele é diferente de tudo. Então você precisa, para ter retorno esportivo, muitas vezes fazer um investimento. E a gente também já falou várias vezes que o custo do Memphis, ele era exorbitante num contrato mal feito anterior, mas que nesse molde atual, cara, não tá fora da realidade, muito pelo contrário do que se paga hoje no futebol brasileiro, em relação a outros investimentos mal feitos que a própria diretoria fez também. Então, você entende que, cara, pro Memphis, que é um cara que sempre correspondeu, vale você investir, porque é um cara que pode te dar retorno, e o Corinthians precisa disso também. Ou então vamos fazer o seguinte, né? Não, mas não pode gastar com o Memphis, então faz o seguinte, manda embora todo o elenco, bota só a base pra jogar, cai pra Série B, pra Série C, e aí tudo bem. E aí você vai perder receita, o clube, né, vai perder associado, vai perder receita, vai perder patrocínio, vai perder prestígio. É isso? Não, né? Precisa ter um time. E para ter um time custa caro. E para ter qualquer jogador, hoje ele ganha R$1 milhão. Qualquer jogador. Qualquer jogador de Série A hoje ganha perto de R$1 milhão. Então vamos relativizar as coisas, vamos entender como funcionam as coisas. Mas na questão da não renovação do Memphis, é porque num ano eleitoral, Osmar Stabile precisa de apoio, precisa de governabilidade, mais do que isso, precisa de voto, precisa de aliança. E como alguns correligionários são contrários à renovação do Memphis, ele está indeciso, ele está se amarrando, a decisão está nas mãos dele. Marcelo Paz já fez tudo o que podia fazer. Fernando Diniz já sugeriu tudo o que podia. O jogador já se colocou à disposição dizendo, caramba, eu aceito, só que o seguinte, o staff do atleta, né? A gente só precisa de umas garantias aqui e ali. Aí pronto. É o suficiente para a vaia no entorno chegar no presidente e dizer, olha aí, daqui a pouco você vai onerar ainda mais o clube, só que eu preciso contar algo para esses caras, para essas pessoas. Essa dívida já existe. Em algum momento ela vai ter que ser paga. O problema não é pagar ela no contrato. Aliás, o contrato, inclusive, prevê uma redução de multas e juros. Agora, se não puder dar garantia pro cara, tá comunicando para ele que não vai pagar, né? Se você chega pro cara e o cara te empresta dinheiro, aí você chega pro cara e fala assim, é o seguinte, eu vou te pagar naquele dia. E aí o cara que quer receber o dinheiro vai falar o seguinte, tá bom, mas se você não me pagar, tem um fiador aí, tem uma coisa. Não, fica tranquilo. Se você tirar essa questão aí, eu não fecho. Ou seja, você está comunicando que se você atrasar, você não quer pagar multa e juro, você não quer dar garantias bancárias porque se atrasar, atrasou. Não. Olha o histórico do Corinthians, olha o problema financeiro do Corinthians. Já tem a dívida, já tem que pagar, o cara já aceitou tirar as multas e os juros desde que paguem na data certa. E aí isso foi o suficiente pra galera falar, tá vendo? É melhor não renovar. Olha o custo-benefício, olha quanto vai custar. Não é melhor então segurar esse dinheiro? Segurar como se esse dinheiro não é mais do Corinthians? O Corinthians deve pra ele, em algum momento vai ter que pagar. E se não renovar, ele vai entrar na justiça amanhã e o Corinthians vai ter que numa tacada pagar 70 milhões pra ele. Então é burrice acima de tudo. Aí tem a questão médica, não, ele tá com problema e tal. Aí os exames dão positivos. Não, mas agora tem a questão financeira, da multa, não sei o quê. Os caras estão fazendo uma pressão tão grande no Osmar Stabile e como ele vai perder apoio na eleição do final do ano, ele está repensando. Então, tem que cuidar as palavras, de novo. Presidente, venha a público. Ocupe o cargo que você exerce. Tenha a liturgia do cargo que você ocupa. E assuma a responsabilidade de defender o Corinthians e dizer, olha, eu não vou renovar com ele, por isso. Explique ao torcedor, comunique ao torcedor. O torcedor está sendo feito de trouxa. Sabe por quê? Porque o Corinthians acaba de ser eliminado de uma Copa do Brasil e esse cara já era para estar treinando há 10 dias.
Esse cara já era para estar com tudo certinho, renovado, para ele estar na ponta dos cascos para enfrentar o Rosário Central. Ainda mais na ausência do Yuri Alberto. Mas o que aconteceu? Ele estava no camarote. Por quê? Porque não resolveram essa pendência. Então, presidente, assuma o Corinthians. Ou se o Corinthians não é seu, se você não quiser assumir o Corinthians, entregue para quem possa fazer isso. Tem uma SAF aí babando para assumir o Corinthians. Não, mas aí não pode, porque o Corinthians vai ter um dono. Os caras falam isso. Que dono? Se o projeto da Safiel, por exemplo, é justamente não ter um único dono. E hoje o que é o Corinthians se não refém desses caras, do modelo associativo, da política suja e nojenta do Parque São Jorge? Que hoje eu tô citando o caso do Memphis, não é pelo Memphis. Não é, eu queria a renovação do Memphis, eu defendo a renovação do Memphis ainda mais nessas condições, mas não é exatamente por isso a minha crítica. O meu ponto é que, de novo, os caras pegaram um ponto e pegaram o clube para si, fazendo aquilo que bem entendem. Por quê? Porque eles não querem perder a mamata, eles não querem perder o poder. Então o que está acontecendo, gente, é um escândalo. E, de novo, eu não tenho poder nenhum para esse tipo de coisa, porque eu sou apenas um jornalista que acompanha o Corinthians. Faço vídeos do Corinthians, de bastidores, de repercussão, de notícias, e trato aqui com vocês, porque eu sei que eu tenho uma audiência muito grande de torcedores do Corinthians. Mas, de novo, o torcedor vai precisar jogar. De novo, o torcedor vai precisar entrar em campo. E se tem alguém que entra em campo e muda o jogo, é o torcedor do Corinthians. É a Gaviões da Fiel e todas as outras organizadas. Eles vão precisar se mexer. Porque o que está acontecendo, de novo, é um rapto do clube. De novo, estão raptando o clube para si. A questão Memphis, ela só simboliza o que está acontecendo e o que vai acontecer no final do ano. Eles não estão preocupados com o Corinthians, eles estão preocupados com eles próprios. Então, torcedor, nos próximos jogos, no estádio, eu não estou fazendo nenhum tipo de apelo, eu só estou dizendo aqui o que eu enxergo. Só o torcedor é capaz de fazer isso. É o protesto, é o cântico, é a pressão, é o torcedor que vai mudar esse jogo. Não tô falando em relação à renovação do Memphis, tá? Tô falando em relação aos caras terem vergonha na cara e pararem de colocar os interesses deles acima dos do clube. Porque o Corinthians já caiu numa competição por conta dessa pataquada. Vai cair em outra? Na Libertadores também? Porque se não resolver, ele não vai entrar em campo na Libertadores. E o Rosário Central é um adversário duro e não tem o Yuri Alberto. Não vai ter o Memphis de novo? Não vai subir ninguém da base? Não vai derrubar nenhum transferban? É com esse time aí? Olha, eu já vi coisa errada, suja, nojenta no futebol. Mas o que está acontecendo por baixo dos panos é algo para a gente prestar atenção. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.